E na aula de hoje a gente vai ver o inserir na árvore rubro-negra, tudo bem? Então suponha que você tenha essa árvore aqui, né? Então primeiro eu vou falar aqui sobre umas coisas antes de ir para o algoritmo de fato de inserção. Então suponha que você tenha essa árvore aqui, que ela é rubro-negra, né? A gente claramente vê que ela é rubro-negra. Aqui nesse caso eu não coloquei os nós que são nulos, tudo bem? Lembrando que nulo aqui para a gente ele vai ser um nó, tudo bem? Para economizar memória, eu não vou criar um nó para cada ponteiro nulo equivalente aqui, tá? Eu só vou criar um e quando eu precisar, né, utilizar algum ponteiro nulo, eu simplesmente boto para apontar para esse cara, ok? Então é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho esse que é nulo, nulo, aqui também, ó, esses aqui, todos esses aqui eles são nulos, ok? Então, eu vou fazer eles apontar para apontarem para um único espaço de memória que eu vou colocar aqui, tudo bem? E esse espaço de memória, claramente, ele tem que ser negro, porque eu estou seguindo a definição de árvore rubro-negra. Então, vou fazer todo mundo apontar para esse camarada aqui, e ele eu vou chamar de externo, que é o meu nó externo, ok? Então, tudo que for referente a nulo na árvore rubro-negra, eu vou estar trabalhando com esse externo aqui. Agora vamos lá para a nossa inserção, né? Suponha que você queira adicionar esse nó bem aqui, exatamente nesse lugar aqui. Então, você vai, claro, como é uma árvore binária de busca, né? A gente vai supor que a gente tem que incluir um elemento e pelo valor desse elemento ele tem que estar bem aqui, ok? Agora, o que a gente tem que determinar é a cor desse novo elemento, né? Você percebeu o seguinte, que se a gente colocar a cor negra aqui, vai ser muito difícil tratar depois, rearrumar essa árvore aí para ela voltar a ser rubro-negra. Por quê? Porque eu vou ter que ver aqui todos os caminhos, tudo bem? Tipo, aqui ó, você está vendo que aqui tem que ter um negro a mais, logo nesse caminho aqui vai ter um negro a mais, então eu vou ter que mexer com esse caminho aqui também, porque ele tinha 2 negros aqui, né? Aqui vai passar a ter 3 negros aqui, então eu vou ter que dar um jeito aqui nesse negócio, isso vai ser muito complicado, tá? E, claro, para todos os outros nós que chegam até esse camarada aqui, né? Por exemplo, esse cara aqui também, ó, eu vou ter esse problema também. Ó, aqui, ó, eu tinha um negro só, tudo bem? Claro, eu estou desconsiderando esse nó externo, tudo bem? Mas aqui você tem um negro, aqui agora você passou a ter 2, tudo bem? Então você vai ter que pensar como é que você vai rearrumar isso aí, se você for colocar esse cara aqui como negro. Tudo bem? Então, a ideia para a gente não ter esse tipo de problema é a gente colocar na cor rubro, tudo bem? Então, eu coloco lá na cor rubro, fica normal, a mesma quantidade de negros que tinha em cada caminho antes, ela não se modificou, basicamente tudo é a mesma coisa aí. Também, outra coisa que aqui nesse caso não deu problema, é porque o pai desse cara aqui, que é rubro, né? Ele é negro, tudo bem? Então não está interferindo lá naquela outra, na outra propriedade de árvore rubro-negra, né? Que diz que se o nó ele é rubro, então o pai dele tem que ser obrigatoriamente negro, tudo bem? Claro, o pai dele quando existe, né? Pronto, então aqui fica normal. Então aqui eu consigo inserir normalmente. Aí, claro, eu vou colocar os ponteiros ASCII lá para apontar lá para o nó externo, né? Agora, se eu precisar adicionar um novo elemento aqui, ó, por exemplo. Aí se eu for colocar rubro de novo, eu vou ter aquele problema de rubro-rubro, né? Ó. Por quê? Porque o pai desse cara aqui, lembrando que ele é rubro, então o pai dele tem que ser negro, né? O pai dele é rubro. Então aqui eu vou ter que resolver esse problema. Tudo bem? Então depois que eu faço isso aqui, eu vou colocar o ASCII dele para ir para nulo, né? Para ser externo. E isso dá um problema que eu vou ter que resolver depois com esse rubro aí.
O fato de eu ter adicionado um cara, colocado ele como rubro, só que o pai dele já é rubro. Então, eu vou ter que resolver esse tipo de problema aqui na inserção da AVL. Ou, desculpa, da árvore rubro-negra. Então, antes de pensar aqui como é que a gente resolve esse tipo de problema, tá? Eu vou usar muito um algoritmo, que é o moverPy. Aqui eu estou colocando moverPy-RN, que é o da árvore rubro-negra, né? Lembrando que aqui a gente tem 3 ponteiros, né? Tem um ESC, tem um DI e tem o P, que é o do Py. Ok? Então, esse moverPy aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o Py do U, desculpa, ele se tornar o Py do V, ok? Então, ele vai colocar o Py que está no U para ser o Py que está no V. Claro, e eu vou ter que fazer todas aquelas ligações, né? Tipo assim, se o cara ele é Py do U, ele vai ter que ser Py do V. E se o V ele vai ter que apontar também para esse novo pai lá dele, tudo bem? Assim, ó, se você tem aqui o U, aí você tem o V, ok? Aí você tem que um ponteiro chega até o U porque vem do pai dele, ok? Só que ele tem um ponteiro também que aponta para esse pai, ok? Então, como esse cara aqui ele tem que ser o pai do V, então o que é que eu tenho que fazer? Esse ponteiro aqui, ó, ele tem que apontar agora para o V, tá? E o ponteiro pai do V tem que apontar para esse camarada aqui, ok? Lembrando que isso aqui a gente está considerando que não é a raiz, tá? Porque se for a raiz, né? Se o U fosse a raiz aqui nesse caso, aí a gente sabe que esse ponteiro aqui seria nulo, né? Ou seja, eu sei que ele não tem pai nesse caso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui também. Então, vamos lá fazer esse algoritmo aqui do moverPy. Então, o primeiro caso aqui que eu tenho que ver onde eu vou utilizar isso aqui, que vai ser nas minhas rotações, né? E agora, a minha primeira condição vai ser a verificação se o U ele é a minha raiz, né? E eu sei que ele é a minha raiz quando o pai dele é igual ao externo, tudo bem? Então, quando o pai dele é nulo, é porque ele não tem pai. E se ele não tem pai, ele só tem uma possibilidade de ser a raiz, tudo bem? E lembrando que o nulo aqui para a gente é o externo, tudo bem? Então, isso aqui seria o ponto pai ser nulo, tá? Mas aqui a gente vai utilizar somente esse nó externo. Então, se o u.π for igual ao nó externo, eu sei que o ele é igual à raiz. Aí o que é que eu faço? Eu boto o pt raiz para apontar para V, ok? Outra coisa que eu tenho que ver depois, claro, se isso aqui não acontece, né? Eu tenho que ver se ele é o pai pela esquerda ou se ele é o pai pela direita. Aí como é que eu faço isso? Eu simplesmente verifico se o u ele é igual a o u.π.esc, tudo bem? Então você vê se ele vai ser o pai pela esquerda, tudo bem? Aqui você está pegando o pai dele, né? O pai do U é esse cara aqui. Aí a esquerda dele será que é igual a U? Se for, é porque o U ele é pai. Aliás, ele é filho à esquerda, tudo bem? E se ele for filho à esquerda, eu vou ter que mexer com a esquerda do lado do pai dele. Então, aqui nesse caso, a gente bota para o u.pai.esc receber o V. Tudo bem? Ele vai ter que apontar para o V. Se isso aqui não acontece, é porque ele é pai direito. Então, a gente bota o u.pai.di para receber o V. Ok? Então, e no final, claro, a gente faz o v.pai receber o u.pai. Deixa eu só colocar aqui para ficar bem indentado, porque isso aqui é a última coisa que ele faz, né? Independente de se for aqui assim, pronto. Aqui a gente finaliza o nosso algoritmo de moverPy. Lembrando, né, aqui, ó, que talvez fique uma dúvida com relação se for a raiz, né? Porque se for a raiz, né, o ponto P, que é o ponto pi, desculpa, tá? Eu acho que vocês entenderam, né? Aqui eu botei o ponto P no sentido de ser o ponto pi, né? Então aqui é o ponto pi, tá? Aqui eu coloquei
ASCII, não, pi também, aqui eu botei pi, né? E aqui eu botei p, mas vocês entendam que é o campo referente ao ponteiro pi. Tudo bem? Então é o seguinte, quando o ponto pi ele for igual ao externo, ele é nulo, aqui ele vai receber também nulo, né? O v.pi, ok? Então, aqui de fato funciona. E claro, se estiver apontando para algum lugar, se for nesse caso aqui de baixo, né? Então, ele vai apontar para um nó aqui. Tudo bem? O v.pi. Agora a gente vai para os nossos casos lá, ok? Para tentar resolver esse problema aqui. A gente vai conseguir resolver esse problema do rubro depois que eu faço a adição de um elemento.